Bom, rapaziada, deixa eu comentar uma coisa aqui interessante pra vocês sobre o time do Remo. Primeiramente, eu quero te fazer uma pergunta. Quero te fazer uma pergunta aqui pra você, torcedor. Eu quero que você me responda com sinceridade. Você quer que o Remo brigue pelo acesso nessa temporada? Quer? Wenny, eu quero que o Remo brigue pelo acesso. Tá. Você acha que com esse elenco aí, com várias peças faltando, vários jogadores que precisam deixar o clube, você acha que a gente consegue o acesso? Eu sinceramente não. Não acho. Agora, se chegar a determinadas peças que podem se encaixar nesse time aí do Daniel Paulista, dá pra gente sonhar sim com o acesso. E é sobre isso que eu quero comentar com vocês. Saídas de jogadores e chegadas também. A gente precisa comentar isso aqui nesse vídeo. Só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela Esportiva Bet. Se você não se cadastrou no Esportiva Bet, clica agora aqui no primeiro comentário fixado, tá o link da Esportiva Bet, para você fazer o seu cadastro e apostar nas principais ligas do Brasil e do mundo. Lembrando que tem a reta final das ligas europeias, tem o Brasileirão no seu início, a Série B também. Aposte nesses campeonatos na Esportiva Bet, primeiro comentário fixado. Esse vídeo, galera, ele é patrocinado também pelo professor Eduardo Trindade. Se você não entrou em contato com o professor Eduardo Trindade, o telefone dele está aí na tela para você. Lá você vai encontrar aulas de reforço de matemática para você que está aí se preparando para os cursinhos desse ano e também fazendo o ensino médio. Entre em contato com o professor Eduardo Trindade, o telefone dele está aí na tela. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Rapaziada, primeiramente eu quero aqui falar com vocês sobre algumas peças que eu preciso comentar nesse vídeo. O que acontece? Nós temos um elenco que alguns jogadores ganham altos salários e não são titulares no Remo. E não há previsão desses jogadores serem titulares. Ou porque não conseguem mais desempenhar um bom futebol, ou porque, né, eles não estão bem fisicamente. Já vou citar logo dois aqui. Ítalo e Adailton. São dois jogadores que, na minha opinião, o clube do Remo deveria procurar outro clube para eles nesse meio de ano, nesse meio de temporada. Por que eu estou falando isso? Primeiramente, vamos lá para o Ítalo. O Ítalo consegue ainda entregar o futebol que a gente quer como centroavante? Não, não consegue. A gente já viu esse ano que não. O Ítalo foi extremamente importante para o nosso acesso. Ele fez o gol que colocou o Remo na Série B. Muito obrigado, Ítalo. Entrega uma placa para ele e vida que segue. Qual seria a solução nesse caso para o Ítalo? Já que o contrato dele vai até o final do ano. O salário do Ítalo é muito alto. E eu duvido que algum clube na Série C, que eu acho que é onde ele tem espaço, iria pagar o salário do Ítalo integral, os 90 mil que ele recebe, mais alguns proventos. Eu duvido muito que algum clube pagaria isso. Só que dá para o Remo, pelo menos, negociar com algum clube um empréstimo dele até o final do ano e o Remo pagando uma parte dos salários. Mas o Remo vai pagar para o jogador jogar um outro clube? Pensa friamente, meu amigo. Não pensa só com o seu coração, não. Pensa friamente. Eu estou te convidando aqui para você pensar friamente. O Remo mandando o Ítalo para outro clube, digamos que o Remo pague metade, 45 mil. O Remo vai ter 45 mil que ele pagaria para o Ítalo para poder trazer um outro jogador. Aumentar esse valor e trazer um outro jogador. 45 mil livre. E esses 45 mil podem aumentar com a mesma situação do Adailton. Procurar um clube para o Adailton que também ganha 90 mil por mês, mais proventos. Se eu fosse o Remo, iria na Série C procurar um clube para o Adailton, porque lá ele tem espaço. Lá ele consegue jogar, porque ele vai jogar uma vez por semana. Ele pode entrar gordo nos jogos, lá ele pode. Na Série B, não. Para você que eu sei que uma boa parte da torcida gosta do Adailton. Gosta do Adailton, ele fez gols importantes no poderoso Parazão pra gente. Mas o Adailton fisicamente não tem condições de jogar
uma Série B de Campeonato Brasileiro. E hoje ele atrapalha o Remo. E eu vou te falar porque ele atrapalha. Eu não estou nem falando em campo. Eu estou falando fora do campo. Mas antes disso, digamos que o Remo empreste o Adailton e o Ítalo pagando metade de salário de ambos. O Remo teria livre 90 mil. Será que 90 mil não dá para trazer um centroavante melhor que o Viseu? Eu acho que dá. Você inteira mais um pouquinho, traz um cara para resolver o nosso problema no ataque. Por quê? O Viseu, ele nunca foi artilheiro e ele nunca foi um grande protagonista em lugar nenhum. Ele é um jogador superestimado. O Viseu nunca foi artilheiro e no Remo ele não será artilheiro. Ele vai ser um cara brigador em campo, ele vai ser um cara que vai deixar o seu melhor em campo. Mas ele não vai ser aquele atacante de 15 gols numa temporada. De 20 gols numa temporada, não. Não vai ser. Mas nós precisamos de um atacante brocador, um atacante que faça gols. Um centroavante que faça gols. Então, emprestando o Ítalo e Adailton, a gente consegue liberar um pouco de grana para trazer um atacante de um bom nível. E por que eu falo que o Adailton atrapalha hoje o Remo? Por quê? Raciocina comigo. Raciocínio lógico, meu amigo. Um raciocínio lógico. O Adailton, ele só pode jogar 15 minutos, correto? Eu vou ser generoso com o Adailton. Digamos que ele possa jogar meia hora. Em um bom nível. Beleza, tudo bem. Agora ele está entrando no segundo tempo, né? Jogando as meia horas dele. Não tem problema nenhum, né, Wene? Não tem problema nenhum, Wene. O cara jogar meia hora, deixa o cara aí. Mas digamos que o Pedro Rocha não tenha condições de jogo. Como é que vai resolver? Um jogo tem 90 minutos. Não dá para diminuir o jogo para 30 minutos para Adailton jogar o jogo todo. Vai colocar os meninos no fogo? O PH e o Gabriel Martins? Por que não dar mais rodagem para esses garotos? Por que não colocar esses meninos ao invés do Adailton em campo? Parou para entender agora o problema que eu falo para vocês? Que hoje ele mais atrapalha do que ajuda? É justamente isso. Quando o nosso treinador ele dá prioridade para o Adailton e não dá prioridade para os garotos, para a gente pelo menos dar uma rodagem, vai que o PH consegue jogar alguma coisa, vai que o Gabriel Martins consegue jogar alguma coisa. Físico, esses meninos têm um físico melhor que o Adailton. E eles são mais novos também. Podem não ser tecnicamente do mesmo nível do Adailton. Mas quem sabe, né? Eu não vou saber se os caras não entrarem em campo. Eu não vou saber. Agora, o Adailton, eu já tô vendo que ele não tem condições físicas para jogar no Remo. E ele ganha muito, gente. Ele ganha 90 mil no Remo. É um alto salário. E ele entrando em campo, não deixando esses garotos entrar, atrapalha, porque um dia a gente vai precisar do Adailton e ele não vai poder jogar 90 minutos. E esse é o grande problema que me preocupa. É justamente isso, tá? Então, seria um jogador que eu também emprestaria já nessa janela de meio de ano, até antes, né? Eu acho de meio de ano por quê? Porque a gente precisa trazer peças de reposição. Rodrigues, mesmo caso do Viseu, precisamos de um lateral esquerdo que possa ali ser titular e o Rodrigues ser um bom suplente. E outra coisa, Sávio não tem condições de jogar uma Série B. Rafael Castro perdeu espaço. É bom o Remo procurar um outro clube para ele também e trazer um zagueiro. Ou então, Rafael Castro é um caso que pode até ser útil nesse elenco do Remo. Eu quero só falar aqui de um ponto positivo e eu não posso deixar isso aqui em branco. O crescimento do Pedro Rocha. Ao contrário do Viseu, o Pedro Rocha já foi protagonista alguma vez na carreira dele, na época do Grêmio. Jogando muita bola, tendo potencial para jogar em grandes clubes do futebol europeu. Infelizmente, ele nunca atingiu por conta de lesões, problemas que ele teve físicos, né? E para você ter uma ideia, nos últimos 3 anos, antes dessa temporada agora com o Remo, o Pedro Rocha tinha feito 6 gols. Em 3 anos, o Pedro Rocha tinha feito 6 gols. Nessa temporada no Remo, ele já tem 7 gols. 3 desses gols no Campeonato Brasileiro da Série B. Ele participou ativamente de 4 gols dos 5 que o Remo fez no campeonato. É um jogador que cresceu demais e está jogando muito com a camisa do Remo. Quando você tem um jogador como o Pedro Rocha, você precisa dar ali um suporte para ele. Você precisa municiar ele, entregar a bola no pé dele e deixar que ele resolva, porque ele está numa fase iluminada. Só que o Remo
não está conseguindo fazer isso. Mas as bolas que estão chegando para o Pedro Rocha, ele está criando perigo. Um último comentário é sobre o Jadson. Jadson, você precisa entender que você não joga mais a Série C do Campeonato Brasileiro. E você não está jogando com os jogadores limitadíssimos do Campeonato Paraense. Você está jogando uma Série B. Se você ficar jogando de costas para a zaga, de costas para o gol adversário, você vai ficar tomando porrada. E isso pode ocasionar uma lesão. Você pode ficar fora do Remo um bom tempo. O seu futebol ele rende você jogando de frente para o ataque, não de costas para ele. E agora você tem uma oportunidade única, porque o Caio Vinícius, que dita ali o ritmo na volância do Remo, ele faz a função de primeiro volante. Você não tem a preocupação de voltar e marcar como você tinha anteriormente. Agora você pode se preocupar em criar jogadas e ajudar o clube lá na frente, porque você é muito bom jogador. Agora, você precisa entender isso. Prender a bola em momentos que não é para prender é um outro grande problema que você tem. E eu espero que isso melhore, né? Questão física eu já falei no vídeo anterior aí, que melhorou bastante com o nosso treinador. Espero que melhore mais. E nós temos um jogo muito complicado contra o Coritiba na segunda-feira. A gente vai conversar muito ainda sobre o nosso adversário, o Coxa Branca, que vamos enfrentar na segunda-feira. Deixa aí nos comentários, quero muito saber sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.